Capítulo 83 Guerra da Vingança, Parte 4. Ming Shui estava certa de que seria morta, por isso, ela questionou a sua sanidade e chegou até mesmo a pensar que talvez, ela já tinha se tornado um espírito. Apesar da confusão mental de Ming Shui, ela percebeu que diversas partes do seu corpo estavam doloridas. Se ela estava com dor, isso significava que ela não tinha morrido pelas mãos dos élderes da família Lin. Também, o fator principal, que constatou a sua tese, era que Ming Xiao estava recuando e correndo na direção dela. Irmã, você está bem? O cunhado está te procurando. Você não devia ter ido tão longe na formação do inimigo. E também, como foi que você chegou até aqui? Ming Xiao despejou uma série de palavras em Ming Shui. Assim que Ming Xiao se aproximou, Ming Shui correu na direção dele e o abraçou. Irmão? Me desculpe. Eu pensei que eu nunca mais veria você de novo. Ming Shui falou enquanto os seus olhos se enchiam de lágrimas. Ming Xiao não falou nada, ele apenas abraçou a sua irmã e deixou que ela chorasse. Enquanto Ming Xiao e Ming Shui se abraçavam, Zhao Tian e Gu Ren tentavam recuar. O ataque de Gold destruiu completamente o psicológico dos Lin e dos Wolong que estavam próximos. Dessa forma, Zhao Tian e Gu Ren tiveram uma facilidade maior para escapar do cerco inimigo. Alguns Lin e alguns Wolong ficaram tão chocados com o golpe que as suas forças tinham levado, que eles ficaram imóveis e sem saber o que fazer. No momento que Gold atacou, Yang Hao pôde sentir a flutuação de energia espiritual e imediatamente, correu para o local daquela flutuação de energia. Jovem mestre. O que aconteceu? Quem fez isso? Assim que viu Zhao Tian e Gu Ren, Yang Hao ficou aliviado, mas depois que viu a imensidão de corpos derretidos, ele não pôde deixar de questionar. Senhor, eu não sei o que aconteceu, mas está na hora de vocês agirem. Essa guerra já durou o suficiente. Zhao Tian se esquivou da pergunta e terminou. Sim, vamos acabar com essa guerra. Yang Hao respondeu. Logo após isso, ele ajudou Zhao Tian e Gu Ren nas suas retiradas. No topo dos muros, Wolong Bai tinha acabado de ver Lin Wei sendo executado por Ming Zong. O súbito aumento de força de Ming Zong, depois de tomar algum tipo de pílula, fez com que ele superasse Lin Wei, com uma grande facilidade. A análise de Wolong Bai era que depois de tomar aquela pílula misteriosa, Ming Zong deu um salto de pelo menos 3 níveis de reino. Talvez, esse salto de força chegasse a 4 níveis de reino. A pílula que Wolong Bai deu para Lin Wei era extremamente cara. Para comprá-la, Wolong Bai teve que viajar milhares de quilômetros e pagar uma pequena fortuna por ela. Esse era um luxo que apenas a família Wolong poderia ter, pois dentre todas as famílias da província Dourada, nenhuma chegava perto da riqueza dos Wolong. Também, a família Ming deveria ser a última família a conseguir algo daquele tipo, pois depois de ficarem à mercê dos Lin, os Ming perderam quase todos os seus recursos. Ming Zong, aparecendo com uma pílula de aumento de força, que superava a pílula que ele havia gastado tantos recursos e tempo para conseguir, era a última coisa que Wolong Bai imaginaria que aconteceria. Contudo, o que está feito, está feito. Lin Wei morreu e ponto final. Não havia mais volta. Ming Zong. Todos vocês morreram hoje. Wolong Bai exclamou enquanto começava a flutuar sobre os muros do seu território. Wolong Bai levantou o seu braço direito acima da sua mão, um poderoso raio roxo,
começou a se formar. Asterisco DZZZZZZTT, asterisco asterisco bararau, asterisco. Um alto e ensurdecedor som de trovão assaltou os ouvidos de todos que estavam ali. Um imenso raio roxo disparou na direção de Mingzong enquanto chamuscava e destruía o solo. Desde o momento que Mingzong matou Lin Wei, Mingzong ficou assustadoramente parado. Ele estava ofegante e todo o seu corpo tremia, como se ele tivesse entrado em colapso. Xiaoer. Essa sua pílula é realmente incrível. É uma pena que ela já perdeu o efeito. Mingzong murmurou enquanto tentava se mover, mas era como se o seu corpo não o obedecesse mais. O fato era que Ming Xiao tinha refinado uma pílula de aumento de poder para Mingzong. Essa pílula faria com que Mingzong fosse capaz de exercer um grande poder durante cerca de 4 minutos, mas também ela tinha um terrível efeito colateral. A pílula ativaria todo o potencial do corpo do usuário, mas isso era seguido por uma grande fadiga. Todos os músculos da pessoa parariam de funcionar por alguns minutos, o cérebro trabalharia de forma mais lenta e até mesmo pensar seria extremamente difícil. Mesmo sabendo de todos os riscos, Mingzong trouxe consigo e usou a pílula, pois ele já imaginava que Lin Wei usaria algum tipo de truque semelhante. Lin Wei, que estava no 4 graus nível do reino opressor, poderia exercer o poder de um opressor de nível 6, por cerca de 15 minutos. Mingzong, que também estava no 4 graus nível do reino opressor, foi capaz de tocar o 8 graus nível do mesmo reino, por cerca de 4 minutos. Se não fosse pelo uso daquela pílula, e por ter se aproveitado de cada minuto daqueles 4 que ele tinha, Mingzong não seria capaz de enfrentar Lin Wei e seria ele quem morreria. As pílulas de aumento de poder funcionavam assim. Quanto maior o aumento de poder, menor será a duração do efeito e maiores serão os efeitos colaterais. Sem conseguir se mover, Mingzong estava certo de que aquele seria o seu fim. Também, Yanang e Yanjin não seriam capazes de ajudar Mingzong, pois eles estavam a uma boa distância do local onde Mingzong se encontrava. Asterisco DZZZZZZZZTTTT, asterisco o raio roxo, destruiu tudo o que estava no seu caminho. Mingzong já estava com a face roxa devido à claridade do relâmpago. Asterisco tap asterisco asterisco bom, asterisco. O som de alguma coisa sendo agarrada foi seguido por uma estrondosa explosão. Pedras voaram ou foram transformadas em pó, uma enorme cratera chamuscada começou a ser lentamente revelada. Desgraçado! Olongbai xingou enquanto atirava mais 2 raios roxos, na direção onde 2 figuras estavam correndo. Você está bem? Gudi se perguntou para Mingzong. Sim. Eu só não conseguirei me mover por alguns minutos. Mingzong respondeu. Assim que a batalha entre Lin Wei e Mingzong começou, Gudici já tinha se apressado para aquele local. Na verdade, a intenção dele era ajudar Mingzong a derrotar Lin Wei. Contudo, quando ele finalmente chegou ao local da luta, Lin Wei já estava morto e Olongbai estava prestes a matar Mingzong. Enfrentar Olongbai era algo que Gudici não conseguiria, então, ele ficou feliz que pôde chegar a tempo e salvar Mingzong. Asterisco bom, asterisco asterisco bom, asterisco. Diversas explosões aconteceram atrás de Gudici e Mingzong, mas em momento algum, Gudici reduziu a sua velocidade. Salvar Mingzong era a sua prioridade.
Até que ele conseguisse encontrar um local seguro, ele jamais pararia de correr. Olongbai ficou irritadíssimo. Ele atirava raios na direção de Gudice, como se fosse um louco. Porém, mesmo que ele fosse mais rápido que Gudice, Olongbai não foi atrás dos dois. Ele atacou de longe, até que Gudice começou a sumir nas montanhas. Eu imaginei que ele não nos seguiria. Linvei morreu e bem diante de Olongbai, estão dois opressores de nível 9. Ele não pode se dar ao luxo de abandonar o campo de batalha. Gudice falou enquanto continuava a correr, segurando Mingzung. No campo de batalha, assim que Gudice e Mingzung desaparecerão, Olongbai travou o seu olhar em Yanang e Yandin. Depois ele encheu os pulmões de ar e gritou, para que todos pudessem escutar. Os patriarcas, covardes, de vocês, vos abandonarão. Vocês confiam as suas sobrevivências, nas mãos desses dois homens aqui. Ha 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 ha. Eu queimarei cada um de vocês. As palavras de Olongbai inflamaram os seus aliados. Agora que Olongbai iria se juntar à luta, os Ming e os Gu não seriam nada mais do que formigas. Ainda mais depois que Mingzung e Gudice, os líderes dos inimigos, tinham fugido. Todos inflaram os peitos e, encorajados pelas palavras de Olongbai, se prepararam para gritar e avançar com tudo o que tinham. No céu, Olongbai apontou as duas mãos para Yanang e Yandin. E diversas fagulhas de relâmpagos roxos começaram a sair das suas mãos, que brilhavam intensamente. Espírito do trovão verdadeiro, serpente relâmpago. Asterisco DZZ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 Z asterisco. Assim que Olongbai terminou, dois relâmpagos roxos, em formato de serpentes, medindo mais de 10 metros de comprimento, dispararam nas direções de Yanang e Yandin. Asterisco boom, asterisco asterisco crash, asterisco asterisco boom, asterisco asterisco crash, asterisco. As duas barreiras de energia espiritual, que protegiam Yanang e Yandin, foram despedaçadas, assim que os raios explodiram nelas. Depois da explosão, os dois voaram para longe enquanto cuspiam um bocado de sangue. Dois opressores de nível 9. Não são, nada, para mim. Olongbai falou, com desdém. Asterisco DZZ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 Z Enquanto ainda mantinha um sorriso arrogante na face, Olongbai foi atingido por extremamente forte e veloz raio azul. O raio partiu do meio do campo de batalha e atingiu o peito de Olongbai, que foi arremessado para longe devido à explosão. Esta guerra acabou. Você feriu duas pessoas da minha família, então você morrerá hoje. Do meio do campo de batalha, uma voz calma, mas fria, foi ouvida por todos. Todos foram capazes de ver quando aquele raio partiu do meio do campo de batalha e acertou o peito de Olongbai. Depois de assistirem Olongbai sendo enviado para longe por causa daquele raio, todos se afastaram do dono daquela voz. Assim que aquela voz, que era como se pudesse preencher todo o espaço, caiu. O campo de batalha simplesmente parou de se mover. Sejam os Lin, os Olong, os Gu, ou os Ming, todos eles pararam de lutar e observaram enquanto todos que estavam em volta daquele homem, se afastavam. Kof. Kof. Quem? Quem fez isso? Olongbai, que tinha acabado de se estabilizar no ar,
tossiu e segurou o seu peito, que tinha uma grande e dolorosa ferida. Ele não conseguiu ver, ou desviar daquele raio que o atingiu em cheio. Famílias Olonglin, entreguem as suas armas e se rendam, ou o destino de vocês será o mesmo que o dos seus patriarcas. Agora que todos tinham se afastado, a imagem de Yanagao pôde ser vista enquanto falava. Ninguém se atreveu a atacar Yanagao. Mesmo que ele não estivesse revelando o seu real nível de cultivo, ele foi capaz de ferir o homem mais forte da província dourada, Olongbai. Também, as palavras de Yanagao deram a entender que matar Olongbai não era algo provável, mas sim algo certo. Quem ali se atreveria a atacar um homem desse tipo? Quem? É você. Por que você tem tanta certeza de que me matará? Eu sou o homem mais forte deste lugar. Olongbai retornou, cautelosamente, para o seu ponto de origem. Ele olhou para Yanagao e questionou quanto à identidade dele. Olongbai tinha algumas ressalvas quanto a Yanagao, mas alguém do nível de poder de Olongbai não seria intimidado facilmente. Para Olongbai, Yanagao teve sorte por pegá-lo de surpresa, mas em uma batalha cara a cara, Olongbai sairia vencedor. O meu nome é Zauagao. Yanagao falou enquanto lentamente começava a flutuar. O que? Atroz. Zauagao. A imagem de Yanagao flutuando causou enormes perturbações nas cabeças dos Lin e dos Olong. Agora, estava comprovado que aquele homem estava no mínimo, no mesmo nível de poder que o Olongbai. Agora que você sabe o meu nome, me diga, como você prefere morrer? Yanagao falou, assim que chegou à mesma altura que o Olongbai. Assim que Yanagao começou a flutuar, todas as esperanças nas quais Olongbai se agarrava, foram destruídas. Depois de uma breve análise da aura que Yanagao começou a emanar, Olongbai tremeu, pois aquela era a aura de um atroz de nível 8. Enquanto os dentes de Olongbai batiam de medo e espanto, outra voz, seguida de outra pessoa flutuando, soou. Eu também devo me apresentar. O meu nome é Zalgin. O que? 2. Um elder da família Lin olhou para o céu com um profundo espanto. Contudo, o seu choque não parou por aí. O meu nome é Zauli. O meu nome é Zaushen. O meu nome é Zaulok. Outros 3 homens flutuaram e ficaram acima dos exércitos. De onde surgiram tantos? Desse jeito, eu vou morrer. Pela primeira vez, em toda a sua vida, Olongbai sentiu o que era o medo. Um atroz de nível 8, 2 de nível 6 e 1 de nível 4, eram mais do que o suficiente para fazer como que aquele homem, que até pouco tempo agia arrogantemente, sentisse o corpo esfriar e a alma tentando fugir do corpo. Fodam-se todos. Eu preciso fugir daqui. Olongbai murmurou enquanto se virava na outra direção e disparava em fuga. O que? O patriarca fugiu. Olongbai nos abandonou. Ele vai voltar. Não é? Os Olong e os Lin, que estavam no solo, ficaram desolados ao ver que Olongbai estava fugindo, como um rato. Asterisco clang asterisco 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 asterisco clang asterisco
clang, asterisco. Milhares de sons de armas caindo, soaram. Todos os Lin e os Wolong largaram as suas armas e escudos enquanto olhavam atônitos para o covarde Wolongbai, fugindo. Patético. Quanta covardia, Yanagao murmurou enquanto balançava a cabeça em reprovação e se preparava para perseguir Wolongbai. Asterisco bang asterisco asterisco SS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 
uma figura, coberta de chamas, voou da direção a qual Olongbai tinha fugido. A figura viaja rápido e sem rumo, como se fosse um meteorito, coberto de chamas. Asterisco bom. Asterisco. A figura atingiu o chão, formando uma grande cratera e levantando uma grande quantidade de poeira no ar. Gritos desesperados vieram do local de pouso. Assim que a nuvem de poeira começou a diminuir, todos observaram um homem, rolando e gritando enquanto tentava apagar as chamas, que queimavam toda a sua pele. Rorro! Você voltou rápido. Yanagao olhou para a cratera, onde Olongbai gritava desesperadamente. A situação de Olongbai era deprimente. Uma grande parte da sua pele havia sido queimada, a sua roupa foi reduzida a farrapos, era possível ver que em determinadas partes do corpo dele, a roupa derretida se fundiu à pele de Olongbai. Esse aí estava fugindo. Um elder, de cabelos brancos e um manto azul, flutuou no céu enquanto apontava para Olongbai. Mais um. Um jovem da família Lin, gritou assustado. Diretor, Ezo. É bom te ver. Obrigado, por me poupar do esforço de perseguir aquele covarde. Yanagao cumprimentou Ezo e depois o agradeceu. A política da Escola Estrela da Guerra acabou de mudar. Existem vários discípulos meus aqui, então eu não poderia ficar de fora disso. Ezo respondeu enquanto cumprimentava Yanagao. Após falar com Yanagao, Ezo encontrou Zhao Tian, no meio da multidão e acenou com a cabeça para ele. Obrigado. Zhao Tian murmurou e sorriu enquanto retornava o cumprimento. Moleque! Você tem o dom de colocar os outros em perigo. Gold comentou na consciência de Zhao Tian. Zhao Tian não respondeu, pois ele estava ciente de todos os erros que ele tinha cometido. Mais cedo, ele quase perdeu Ming Shui, agora, Ezo tinha voltado atrás com a sua decisão de se esconder do mundo. Zhao Tian sabia que ele precisava amadurecer, ou ele acabaria trazendo uma calamidade para aqueles que eram próximos a ele. Noivo, enquanto Zhao Tian refletia, uma doce voz veio de trás dele. Shui, Zhao Tian se virou rapidamente e quase chorou ao ver que Ming Shui estava ilesa e correndo na direção dele. Sem se importar com qualquer coisa, Zhao Tian correu o mais rápido que pôde na direção de Ming Shui e após abraçá-la. Ele beijou os lábios dela. Ming Shui não ofereceu qualquer resistência, ela simplesmente se entregou e deixou que Zhao Tian a beijasse. Após alguns segundos, Zhao Tian manteve o abraço em Ming Shui e com os olhos cheios de lágrimas e arrependimento, ele falou, me perdoe. Eu quase te vi morrer. Se não fosse por mim, você não estaria naquela situação. Assim que escutou as palavras de Zhao Tian, Ming Shui apertou o seu abraço, mas o repreendeu, cale-se. Pare de falar essas bobagens. Se não fosse por você, eu estaria casada com Lin Yulo e a minha família ainda seria refém dos Lin. Morrer lutando,
foi a escolha de cada um dos que morreram hoje. Se eu tivesse encontrado esse fim, eu morreria contente, pois graças a você, eu pude conhecer o que é amar e ser amada, eu pude saber o que é cuidar de um homem e ser cuidada por ele. Nunca mais repita isso que você disse, pois o meu futuro marido é a pessoa mais formidável deste mundo. As palavras de Ming Shui aliviaram o coração e o remorso de Zhao Tian. Sem largar Ming Shui, Zhao Tian deu um sorriso e falou: eu matei 739 pessoas. E você? Ming Shui sorriu e respondeu: assim é melhor. Mas eu acho que você perdeu. Eu matei 872 pessoas. Zhao Tian manteve o sorriso enquanto uma voz vinha de trás dele. Eu matei 723. Gu Ren se aproximou dos dois. Xiao, os três olharam maliciosamente para Ming Xiao. Haha. 753 mortes. A espada pesada tem as suas vantagens. Nesse instante, todos olharam maliciosamente para Gu Ren enquanto Zhao Tian falava. Shui. Parece que teremos um gatinho como nosso, porta-alianças. Ha 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 ha, os três começaram a rir intensamente. Somente Gu Ren ficou com uma cara abatida. Mesmo abatido, Gu Ren não conseguiu parar de olhar para Zhao Tian, pois no momento que Ming Shui estava para morrer, uma figura que Gu Ren já tinha visto, apareceu bem diante de Zhao Tian. Por que aquele fantasma estava aqui? Que tipo de relação ele tem com você? Gu Ren pensou enquanto olhava para Zhao Tian. Apesar de intrigado, Gu Ren não estava nervoso, pois apesar de ser atormentado por aquele fantasma, na Floresta Sombria, foi esse mesmo fantasma que ajudou Ming Shui e dizimou milhares de inimigos. Enquanto os quatro comemoravam e zombavam de Gu Ren, os Lin e os Wolong caíram de joelhos e abaixaram as suas cabeças. Eles estavam completamente rendidos. Finalmente, Wolong Bai conseguiu apagar as chamas de Ezu. Contudo, Ezu estava para incinerá-lo novamente. Espere. Aquele homem machucou 2 dos meus homens, por isso, a vida dele pertence a mim. Yang Gao falou, antes que Ezu atacasse Wolong Bai. Certo. Ele é todo seu. Ezu respondeu e abaixou o seu braço. Pelo que eu vi, você se gaba do poder dos seus raios, mas agora você descobrirá o verdadeiro potencial das veias espirituais azuis. Yang Gao falou enquanto em sua mão esquerda, uma pequena quantidade de água começava a girar. Também, na sua mão direita, algumas faíscas de raios começaram a brilhar. Água e relâmpago. Wolong Bai, que já estava incapacitado, olhou atônito para Yang Gao, que controlava 2 tipos de poder. Asterisco Yang Gao abaixou a mão esquerda e um ciclone de água acertou Wolong Bai, que começou a girar, à deriva, naquela grande quantidade de água. A água potencializa o relâmpago. Asterisco asterisco. Assim que Yang Gao terminou de falar, ele disparou uma grande carga elétrica diretamente no ciclone de água. Os gritos de Wolong Bai foram ensurdecedores. Enquanto ele era levado pela força de giro da água, ele começou a ser eletrocutado por uma gigantesca carga elétrica. Por quase 1 minuto, Wolong Bai penou, com uma dor excruciante. Cada músculo do corpo dele
retraiu e espasmou, até que Yang finalmente parou de escutar os gritos. Após isso, ele ainda manteve a água e a carga elétrica por um tempo, somente para garantir que o Longbai tivesse morrido. Asterisco Shua, asterisco Yang cancelou as duas técnicas e toda a água começou a correr para os lados. O corpo de Olongbai foi carregado até parar nos muros do território Olong. Acabou. Zhao Tian comentou com Ming Shui, Ming Xiao e Gu Ren.